Fazendo uma recapitulação do texto lido no início, foi lido 7 versículos, irmãos. Depois, em 2 versículos desses, se pode perceber que o apóstolo fala algo. Por exemplo, nos primeiros versículos, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Olha o versículo 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão para si mesma a condenação. Vejamos bem, irmãos. Preste atenção aqui nesses 2 versículos, irmãos. O versículo 1, ele diz assim, toda alma que seja sujeita a potestade. A minha Bíblia fala autoridade. Autoridade e potestade é a mesma palavra, irmãos, certo? E diz assim: toda alma que seja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade ou autoridade que não venha de Deus. Interessante, irmãos. Agora, tem 2 pontinhos ali, olha, que é uma paradazinha aqui, e eu marco para a igreja para a gente meditar nisso aqui. Ponto de livro, não é? Está lá. Toda autoridade é enviada por Deus, é criada por Deus, é mandada por Deus. Agora, por que o apóstolo Paulo não fez ali uma separação nessas autoridades? Porque sabemos, irmão, que tem autoridades boas, mas tem autoridades que não são boas. Tem autoridades bem intencionadas, mas tem autoridades também mal intencionadas. Tem autoridades que fazem bem, e tem autoridades que fazem mal. Por que Paulo colocou todas e disse que todas são enviadas por Deus? E que todas são de Deus? As boas e as ruins também. Porque, irmãos, vamos meditar aqui mais profundo nessa história dos irmãos. Porque não existe ninguém na terra, nos céus, onde quer que seja, que tenha esse poder de chamar a autoridade, de constituir a autoridade. Somente Deus pode constituir a autoridade. E quantas autoridades foram constituídas? Por exemplo, irmãos, prefeito, deputado, vereador, senador,
tem pastores bons, bem intencionados, bom não porque bom é Deus, né? Mas tem pastores bem intencionados, tem pastores também mal intencionados. Em toda classe social, irmãos, tem aqueles que são que fazem o bem e tem os que fazem o mal. Isso é notório, ele tem poder para construir as pessoas de outra forma, mas como autoridade não, como autoridade só Deus pode fazer. E ninguém mais, meus irmãos amados. Então, o apóstolo Paulo, ele fala que interessante, que ele diz aqui que devemos obedecer às autoridades, às boas e às maus também. É uma autoridade? Precisa ser obedecida. Nós precisamos obedecer, seja boa ou seja mal. É o que a Bíblia diz, irmãos amados. Pois bem, aí tem aqui, pegando aqui no versículo 3 e o versículo 4, diz assim: porque os magistrados ou autoridade não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terá louvor delas, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizer o mal, tem, pois não traz tebaus ou em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Veja que coisa tremenda, meus irmãos amados. Aqui nesses dois versículos 3 e 4, né? Elas são ministros de Deus, vingador para se vingar daqueles que fazem o mal. Mas aqueles que fazem o bem, irmãos, não precisam
temeram a Deus e não temas, elas não obedeceram a voz do rei do Egito e conservaram com vida aqueles meninos. Por quê? A ordem era para matar. Por quê? Porque entre aqueles meninos o Senhor Jesus viria, seria nascido entre eles, portanto, para poder não escapar Jesus, o menino Jesus, a ordem foi para matar toda criança que fosse nascida. Hoje bem, neste segundo princípio, nós podemos observar, irmãos amados, no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, não vai escolher na tela, quando Daniel, ali orando ao Senhor nosso Deus, olha o perigo, olha aqui, irmãos. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se põe no joelho, e orava, e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, o que é isso aqui, irmãos? Aqui, Daniel, ele não temeu, entendeu, irmãos? Ele não teve medo do edito real que já estava assinado pelo rei. Por quê? Porque Daniel sabia o Deus que ele servia, meus irmãos amados. Então, o edito estava assinado, ninguém podia fazer oração, nem clamor, nem uma petição a qualquer Deus a não ser ao rei. Mas Daniel, ele orando no seu quarto, ele clama da mesma forma que ele clamava antes da real rei. Irmão, ele continua da mesma forma, porque, irmãos, nós precisamos, na verdade, temer e não ter medo. É o que fez aqui Daniel. Ele não teve medo, aleluia, mas ele era um homem temente. Por isso mesmo é que ele ali, ele não deixou de estar orando a Deus pelo seu temor, por causa do medo ao rei da irmãos. Nós não temos que temer, nós temos que temer. Ou seja, concluindo aqui, irmãos, nossa autoridade é para a gente temer e não temer delas. Amém, meus irmãos? Hoje bem, e o apóstolo Paulo, orando lá no capítulo 4, versículo 19, Atos dos Apóstolos, também, nós vamos ver aqui, coloca bem o Marcos na tela, para a gente ver aqui, Paulo fazendo a sua oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 19. Glória a Deus. Aí diz assim, respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai-nos se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Ou seja, meus irmãos amados, ali os irmãos, eles estavam sendo impedidos, meus amados, de fazer a obra de Deus. Eles estavam sendo ordenados a parar, mas eles disseram ali: melhor é a gente ouvir a voz de Deus do que a vocês. E na o terceiro princípio, nós vemos aqui a aplicação
dizendo assim, ó, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Olha o verso 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Olha o versículo 20 também. E aí vai dizer assim, ó, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, meus irmãos amados. Então, o que nós podemos observar aqui, meus amados, é que esta maravilhosa bênção para o nosso tempo presente e de hoje que estamos vivendo, nós precisamos estar nos preocupar, estar buscando este entendimento, meus irmãos. Aleluia. Esse conhecimento para que seja feita a vontade de Deus das nossas vidas, meus amados, e assim o nome do Senhor seja glorificado. Quarto princípio. No quarto princípio nós temos a oração da obediência. Filipenses capítulo 2, versículo 8 e 9. Mas coloca para mim aí na tela para nós conferir. Glória a Deus. Olha aqui, meus irmãos amados. Filipenses 2, 8 e 9. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aleluia. Por que Jesus alcançou tudo isso, meus irmãos? Porque Jesus foi obediente. Obediência gera vida. A obediência traz bênção, enquanto que a desobediência traz maldição e morte. A obediência traz bênção e vida. Por isso, o povo de Deus, a igreja de Deus, devemos nós aprender com o Senhor Jesus, que nos deu esse exemplo da obediência pela sua humildade. No versículo 10, irmão Marcos, coloque aí vai dizer: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. No nome de Jesus, todo joelho se dobra. Aleluia. Para confessar esse Deus maravilhoso, que é o Senhor, que é o Deus da nossa vida, que é o nosso Pai. Pois bem, estamos falando aqui de obediência. Obediência a Deus, obediência às autoridades. E quando a gente for ver a Bíblia, lá no livro de 1 Coríntios 11:3, nós vamos ver a liderança lá. Vamos ver aí, irmão Marcos, coloca bem. Glória a Deus. Aí vai dizer da seguinte forma, meus queridos: mas quero que saiba que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher. E Deus
de nós que temos um alguém que está sobre nós, que é a autoridade sobre nós. Então vejamos aqui, irmãos amados, que essa hierarquia não é só aqui na terra, nos céus também. Desse versículo nós vemos aqui, não é? Porque Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo, irmãos. É uma hierarquia, meus irmãos amados. Aleluia. Pois bem, liderança no lar, autoridade sobre os filhos. Efésios capítulo 6, versículo 1 a 4. Coloque aí na tela, irmãos. Efésios 6, 1 a 4. Aí é que nós vamos ver, irmãos, a autoridade da casa. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Versículo 2: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Aí nós temos o que aqui, meus irmãos amados? Nesses dois versículos maravilhosos, nós podemos observar versículo 1, volta aí um pouquinho. Vós, filhos, obedecei aos pais no Senhor, que isso é justo. Vejamos bem, só para os irmãos entenderem aqui, irmãos. Pai do Senhor não é o pai que gera, entendeu? É da carne e do sangue. Pai do Senhor é aquele pai que gera pela palavra de Deus, entendeu? Inclusive a palavra de Deus vai dizer lá em Mateus, diz que a ninguém devemos ter por pai, porque só pai nosso é Deus. Mas na consideração, irmãos, aqui na regra, a gente usa isso aqui, né? De ter por pai, que na verdade nos ganha para Jesus, nos instrui, nos ensina o caminho da salvação. Quem ensinou isso? Paulo. Paulo vai dizer que ele ganhou Timóteo e considerou Timóteo como filho dele na fé.
1 Timóteo 3:4 vai dizer assim: que governe bem a sua própria casa, pelos seus filhos, em sujeição, com toda a modéstia. Aqui está falando da casa. Esta palavra se refere ao pai de família. O pai de família precisa governar a sua própria casa com toda modéstia, porque é a autoridade da casa, é o pai. Ou seja, mesmo que seja uma casa que ainda não tem filho, mas o homem, ele é a autoridade da casa, é a autoridade sobre quem? Sobre a esposa. Pois aqui nós vimos no versículo anterior que Cristo é a cabeça do homem, o homem a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Nós vimos no versículo anterior. Então a autoridade na casa sempre é o homem. E tem mulher que muitas vezes ela quer tomar a autoridade do marido. Ela é quem quer governar a casa. Não tem mulher assim? A tomara que aqui não tem nenhuma assim, né? Tomara que não tem, se tiver, já vai ficar aí. Mas se tiver, vai aprende com a palavra de Deus. Mulher, a tua cabeça quem governa não é você, é o teu marido. Porque a Bíblia está dizendo que o marido é a cabeça da mulher. Meu Deus do céu. Já pensou? Por isso que as mulheres não podem fazer o que querem, o que pensam. Deve combinar com o marido. Às vezes a mulher fica chateada com o marido falar uma coisa que eu combino com ela. Já quer brigar? Não está dizendo que o marido tem que tudo está combinando com a mulher. Mas a mulher, sim, tudo tem que combinar com o seu marido, porque ele é a cabeça da mulher. Agora, na vivência aqui na terra, irmãos amados, é preciso que os casais tenham esta comunhão, ou seja, possam viver de acordo um com o outro. Tudo que vai fazer é ter combinação, porque as coisas sem combinação muitas vezes geram polêmica, mas se combinar as coisas, está tudo certo, não tem nenhuma polêmica, não vai ter nenhuma desavença, desacordo, contenda, brigas, não, porque foi tudo combinado. Há uma outra passagem no capítulo 5, verso 8, também em 1 Timóteo, Marcos, coloca bem aí, glória a Deus, para a gente fechar aqui e a gente já vai terminando. Aí diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente nos da sua família, melhor fé. E é pior do que o enviado. A responsabilidade dos irmãos, com a nossa família, ela existe. Quando a gente não tem responsabilidade com a nossa própria família, é pior do que aqueles que não aceitam Jesus como Salvador, que nunca desceu as águas batismais, que não anda com o Senhor. Já pensou que coisa? Meus irmãos, então isso é muito forte, meus amados. E concluindo toda essa história, aquilo que nós temos visto aqui, nessas quatro princípios que nós lemos aqui, que nós tentamos aqui, nós podemos observar, meus irmãos, nesse
poder. O que é autoridade? A autoridade é o direito e o poder, ou a capacidade legítima de mandar, tomar decisão, ordenar, fazer obedecer. É isso que se resume a palavra autoridade. Mas a palavra poder, irmãos, também é um pouco parecida, mas tem diferença. Poder é a capacidade de impor a própria vontade pela força. Isso é que se define a palavra poder e a palavra autoridade. A definição dessas duas palavras, viu, meus amados? Porque as duas, elas andam juntas. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos amados, e aqui nós ficamos com esta breve meditação da palavra de Deus. Toda a autoridade, ela é munida de poder. De poder. Toda a autoridade, ela executa as leis sobre as pessoas, porque elas têm poder para isso. Elas podem fazer. A igreja, a autoridade da igreja que Deus constituiu também, ela tem poder e pode executar as leis da obra de Deus, porque recebeu do Senhor. É a autoridade constituída por Deus, e ela recebeu o poder de fazer. Então, meus amados, só concluindo aqui e distinguindo as duas palavras, poder e autoridade. E Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus.